Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz para todos da sua casa. Glória a Deus. Quero nesse momento estar unindo a minha fé juntamente com a sua, né? Quero nesse momento estar intercedendo por todos aqueles que solicitaram oração pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Falando em YouTube, você que está me assistindo pelo YouTube, já faça o seguinte: caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, né? Notificação de quando eu postar vídeo aqui pelo canal. E também curta esse vídeo, já deixa aí o seu like, é importante você deixar o seu like para que a plataforma, né, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas assistirem, tá bom? Você que está assistindo pelo Facebook, também faça o mesmo. Se você não me acompanha, tem a opção de você me seguir. Ative o sininho também para receber notificações de quando eu postar vídeos ou quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook, tá bom? Seja pelo YouTube ou seja pelo Facebook, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pois bem, vamos nos unir pela fé nesse instante. Quero pedir a você que prepare uma garrafa com água, ou se não, um copo com água, para que nós possamos estar consagrando ao Senhor após o momento da oração, tá bom? Faça isso em nome de Jesus. Eu quero nesse momento já estar unindo a minha fé. São 3h33 da manhã, então vamos falar com Deus, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé de todos aqueles que me solicitaram oração. Está escrito na sua palavra que o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra será concordado nos céus. Estou aqui, meu Deus, para concordar com o milagre, com a bênção, com a vitória de todos aqueles que me solicitaram oração. Está escrito na sua palavra que é necessário termos fé para se achegar diante do Senhor. Para chegar na tua presença, o Senhor exige de nós fé. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime do Senhor creia que Ele existe. Ele é real e é galardoador, recompensador para com aqueles que o buscam. Então, meu Pai, nós estamos nesse momento na Tua presença, diante de Ti, Criador dos céus, Criador da terra, Senhor de tudo, Senhor de todos, Deus vivo, Deus todo-poderoso. É a Ti que nós nos dirigimos nessa hora. É ao Senhor que nós clamamos por socorro, é o Senhor que nós clamamos por ajuda, é o Senhor que nós clamamos para que Tu venhas em resposta e o milagre aconteça, a bênção aconteça, a vitória aconteça e assim o Teu nome venha a ser glorificado. Existem pessoas, meu Pai, que estão sofrendo, pessoas que estão no leito, pessoas que estão defiando, pessoas que estão, meu Pai, precisando do Teu socorro, precisando da Tua ajuda, precisando que o Senhor, meu Pai, venha curá-las. Então cura nessa hora, meu Pai. Cura nesse instante aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está acamado, aquele que está num leito, sim, num leito de morte. Aquela pessoa que está, meu Pai, como eu disse, defiando. Ajuda, meu Pai, ajuda. Ajuda nesse momento esse teu filho, essa tua filha, essa pessoa, meu Pai, que está sofrendo no casamento, sofrendo na sua vida amorosa, sofrendo na sua vida familiar, pessoas que estão sofrendo, meu Deus, porque foram mandadas embora. Tem pessoa que foi mandada embora, existem pessoas que foram mandadas embora, talvez é o caso desse homem, talvez seja o caso dessa mulher, talvez seja o caso, meu Pai, desse teu filho, dessa tua filha, mas, meu Deus, Tu és aquele que abre portas, Tu és aquele que faz com que o milagre aconteça. Eu não estou falando, meu Deus, eu não estou falando com um Deus morto, eu estou falando com um Deus vivo, um Deus que opera, um Deus que realiza, um Deus que chama a existência
existência é o que não existe. Então, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, estende a Tua mão nessa hora para curar. Cura agora, cura o enfermo, cura o doente, cura, meu Deus, aquele que está enfermo na alma. Quantas são as pessoas, meu Pai, que estão doentes na alma, pessoas que sofrem com depressão, com uma tristeza profunda, pessoas que sofrem, meu Deus, com síndrome do pânico, pessoas que sofrem com síndrome do pensamento acelerado, pessoas que não conseguem, meu Deus, se concentrar, não conseguem se concentrar naquilo que faz, não conseguem, meu Deus, ter, sabe, um momento de paz. Existem pessoas que estão angustiadas, pessoas, meu Deus, aflitas, pessoas, meu Pai, pensando em morte, em tirar a vida, pensando em ficar, meu Deus, em um quarto. Sim, tem pessoas que se encontram em um quarto, meu Deus, não querem sair do quarto, não querem comer, não querem tomar banho. Ah, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, livra nessa hora, livra nesse instante, meu Deus. Livra nesse momento, nós estamos clamando a Ti, Criador dos céus, Criador da terra, Senhor de tudo, Senhor de todos, a Ti que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Senhor que nós estamos clamando. Então, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, dá força ao cansado, coloca de pé o que está caído, coloca de pé, meu Pai, o que está caído, aquele que está fraco, desanimado, sem força para orar, sem força para buscar a Tua face, a Tua presença. Aviva a Tua obra, meu Pai, aviva a obra que o Senhor começou na vida, meu Deus, do Teu filho, da Tua filha, dessa pessoa que participa desse momento de clamor, de oração. Aviva nesse instante. Aviva nesse momento, meu Deus. Faz, meu Pai, aquele que está vivendo uma situação de opróbrio, de vergonha, de vexame, que está vivendo uma situação, meu Deus, sim, de humilhação. Existem pessoas, meu Pai, que estão nesse momento a ponto de mendigar o pão. Existem pessoas, meu Pai, que estão vivendo situação de vergonha, de opróbrio. E o Senhor diz na sua palavra que no lugar de vergonha haveria de haver dupla honra. Então, meu Deus, que haja dupla honra, que haja, meu Deus, o manifestado Teu poder, que o Teu poder se manifeste nessa hora, meu Deus, para dar o escape, para dar o livramento, para fazer com que o que está doente seja curado, fazer com que o que tenha depressão, angústia, ansiedade, medo, venha ter a Tua paz, venha ter a Tua alegria. Então, meu Deus, eu ministro nesse momento sobre a vida de todos aqueles que me solicitaram oração. Que haja, meu Pai, cura, que haja libertação, que haja avivamento, que haja prosperidade, que haja restauração, que haja paz, que haja alegria e que, acima de tudo, que haja salvação em nome de Jesus. Que haja salvação em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos. Visita, meu Pai, os presídios, os hospitais, os manicômios, os locais de prostituição, os prostíbulos, os lugares onde se encontram pessoas, meu Pai, na bebedice, na prostituição. Livra-os nesse momento, meu Pai. Livra-os. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Aqueles que se encontram na rua. Sim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua misericórdia, que o Teu imenso amor seja, meu Pai, para com essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos também a nação brasileira. Toma nas Tuas mãos as autoridades constituídas. Abençoa esse país, abençoa, meu Pai, a nossa terra, a nossa nação. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço nesse momento pelos semeadores do Deus vivo. E todos aqueles, meu Pai, que têm contribuído e colaborado com esse ministério, eles venham receber da parte do Senhor a Tua bênção, a bênção da qual acrescenta dores. E a bênção do Senhor, a bênção recalcada, sacudida e transbordante, seja sobre a vida dos Teus filhos. Assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos que solicitaram oração, todos, meu Pai, que todos venham receber da parte do Senhor a resposta após essa oração. Que haja testemunhos que venham bendizer e glorificar o Teu santo nome. Assim, meu Deus, nós ligamos aqui na terra, para que seja ligado aí nos céus, para a glória do Teu santo nome.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos nesse momento apresentar a garrafa com água. Tá bom? Vamos apresentar a garrafa com água nesse momento. Ou o copo com água. Meu Deus, coloca virtude, unção e poder sobre a água dessa pessoa, sobre a nossa água. E quando nós bebemos da mesma, nós vamos receber a vida que teu Filho Jesus Cristo ele prometeu. Ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida em abundância. As enfermidades no corpo, as enfermidades na alma, no espírito, em todo ser, venham ser expelidos, que todo mal venha a ser expelido, venha a ser expulso quando essa pessoa beber da água. Venha a ser um santo remédio para o corpo, para a alma, para o espírito, para todo ser, meu Deus. Assim, meu Pai, nós consagramos pela fé, e tão somente pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo, para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para Deus, vamos beber da água, vamos lá, vamos dar 3 goles. Deixa eu colocar aqui no copo. Primeiramente, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Respira bem fundo. Mais uma vez, respira bem fundo. Enche bem o pulmão, vai lá, puxa o ar. Mais uma vez, respira bem fundo. Isso. Glória a Deus. Creia pela fé que vírus e bactérias, micróbios, todo mal no corpo já foi destruído e aniquilado pelo poder do Senhor. Glória a Deus. Porque fé é assim. Você crê e aquilo acontece. Glória a Deus. Então creia pela fé de que você já recebeu da parte do Senhor o favor imerecido, a graça da parte dele, tá bom? Creia nisso, creia tão somente nisso, em nome de Jesus. Faz o seguinte, estenda a sua mão aos céus, fala com Deus, fala assim com o Senhor: meu Deus, coloca virtude, coloca unção e coloca poder na minha mão direita, e quando eu colocar sobre o alto da minha cabeça, que seja a mão do Senhor sobre mim, para me libertar, para me livrar de todo o mal. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, coloca a virtude e o poder na mão dessa mulher, na mão desse homem. Quando essa pessoa usar da fé dela, ao colocar a mão sobre o alto da cabeça, a mão direita, tá? A mão direita, que essa pessoa venha se ver livre de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos, nós apresentamos ao Senhor a nossa mão direita. Nós já cremos pela fé que a nossa mão não é mais a nossa mão, mas é a mão do Senhor. A mão do Senhor aqui na terra para curar, para libertar, para sarar. Então, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos e já cremos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora coloca sobre o alto da cabeça, assim, como se você quisesse segurar a sua cabeça, e declare com toda a sua fé que todo mal, em o nome do Senhor Jesus, todo mal sai. Vá para longe, desapareça e nunca mais volte para a minha vida, em nome de Jesus. Declare isso. Todo mal vá embora e nunca mais volte. Mais uma vez, coloca a mão sobre a cabeça, mais uma vez, e diga: em nome de Jesus, todo mal do Senhor Jesus sai. Mais uma vez, terceira e última. Em nome de Jesus, todo mal, em nome do Senhor Jesus, sai. Vá para o abismo e para as trevas exteriores e nunca mais volte.
em nome de Jesus. Agora coloque a sua mão mais uma vez sobre o alto da sua cabeça e declare com toda a sua fé. Declare com toda a sua fé. Declare que haja luz sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu corpo, sobre todo o meu ser. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora estenda a tua mão em direção à minha mão e faça a seguinte declaração. E que o anjo do Senhor vá diante de mim e destrua todos os meus inimigos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então somente creia pela fé. Creia pela fé de que Deus já vem em resposta. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra aqui. Acredite, o anjo de Deus já foi na tua frente para quebrar tudo, arrebentar com tudo. Ó, eu quero ler aqui uma passagem aqui para você. Quero ler aqui uma passagem aqui para você aqui. Olha só. Quero ler aqui uma palavra aqui. Vamos ler aqui o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Olha só. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Quero ler aqui para você uma passagem. Olha só. Evangelho de Marcos. Capítulo 4, versículo 30. Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Jesus ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Debaixo da sua sombra. Então, Jesus ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Interessante que Jesus Cristo ele compara também a fé a um grão de mostarda. A fé e o reino de Deus pode-se dizer que trata-se da mesma coisa. Como assim, pastor? Trata-se da mesma coisa. Eu vou te explicar. A fé que Jesus ele fala como um grão de mostarda, essa fé não é uma fé comum. É uma fé sobrenatural e é uma fé que é produzida dentro do homem, dentro do ser humano, dentro da pessoa, pelo próprio Espírito Santo. A fé é um espírito. A fé é um espírito. Assim como a incredulidade é um espírito, a fé é um espírito. A incredulidade é o espírito do mal, que busca te convencer do contrário. Que busca te convencer de que nada vai dar certo. Que busca te convencer colocando, por exemplo, pensamentos ou pensamento será, será, será. Acaba a oração, acaba o momento do clamor e a pessoa fica na dúvida. Quem quer que a pessoa esteja em dúvida? É o diabo, é Satanás. Jesus Cristo, por exemplo, aqui no Evangelho de João, capítulo 11,
No versículo 22 ele fala: tendes fé em Deus. Aí no versículo de número 23, na parte final, ele fala, deixa eu ler aqui o versículo por completo. Porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo que a pessoa profetizar, tudo que a pessoa determinar, lhe será feito. Quem quer que a pessoa tenha dúvida? O mal. O mal não quer que você acredite. O mal não quer que você tenha fé de que tudo já deu certo, de que a coisa já aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Que é de duas ou uma. Ou você acredita que a coisa já aconteceu, ou então você acredita que está acontecendo, está a caminho. É que nem quando a pessoa ela pede, por exemplo, uma encomenda. A pessoa vai e pede uma pizza, ou então pede, sei lá, um celular, uma TV, uma geladeira. A pessoa ela espera, que façam o quê? A entrega. Quando você clama a Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pede já acreditando que já tem. Sendo que a coisa está o quê? A caminho. Eu já tenho um celular. Porque eu fiz a compra, mas agora eu espero o quê? A entrega. Lembrando que a entrega em relação a Deus, ela pode ser assim, de maneira imediata, de maneira instantânea. Deus não é que nem o homem é limitado, Deus não. Se Deus ele quiser, ele chama a existência na mesma hora, no mesmo instante. Então o mal ele não quer que você acredite. O mal não quer que você tenha convicção de que você já está curado, de que você já está liberto, de que você já está restaurado, de que a porta já se abriu, de que a coisa já deu certo, que tudo já deu certo. Então, Jesus ele compara o reino de Deus, ele fala, a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? O que eu posso usar para representar o reino de Deus? Lembrando que o reino de Deus é paz, é alegria e justiça. Paulo fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus é o Espírito Santo. E a fé sobrenatural também é o Espírito Santo. Como eu falei agora, se a dúvida é um espírito e é o espírito do inimigo, do adversário, para fazer com que você pense ao contrário daquilo que a palavra de Deus afirma, se a incredulidade é um espírito, a fé sobrenatural, a fé que opera, que faz com que haja milagres, origem, maravilhas, é o quê? É o próprio Espírito de Deus. A fé sobrenatural é um espírito. Quer ver uma coisa? Paulo ele diz, a fé vem por ouvir, a fé vem. Essa fé que vem é um espírito. E que espírito é esse? O Espírito de Deus. Então Jesus ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. E em outra ocasião ele compara a fé a um grão de mostarda. Por isso que eu falei para você, que a fé e o reino de Deus trata-se da mesma coisa. O reino de Deus e a fé sobrenatural trata-se de uma mesma coisa, ou de uma mesma pessoa, melhor dizendo. O reino de Deus e a fé sobrenatural trata-se do próprio Espírito de Deus dentro do homem. Então Jesus ele fala, e como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, que terra é essa? Essa terra sou eu, essa terra é você. Nós viemos da terra, nós somos seres da terra, nós viemos do pó. E do pó, retornaremos. Nós viemos da terra, nós somos, nesse caso aqui, a terra, nessa parábola.
E como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Ou seja, quando o espírito da fé entra em nós, a princípio, a fé ela é assim, pequenininha. E só para que você entenda, se a fé é um espírito, se a fé sobrenatural é um espírito, a nossa fé, ou melhor, o nosso espírito também é uma fé. Ou melhor, a nossa fé é um espírito. Fé é um espírito. Lembrando que fé ela pode ser positiva ou negativa. Fulano está agindo de má fé. Porque o que é fé? Fé é crença. Fé é intenção. Fé é motivação. E a fé é um espírito. Seja o espírito de Deus, seja o espírito do homem, ou seja o espírito do mal. E sabe o que acontece? A Bíblia fala que o nosso espírito, ele se entrelaça. Nosso espírito ele se torna um só com o Espírito de Deus. E aí sabe o que acontece? Quando a fé sobrenatural ela entra em contato com o nosso espírito ou a nossa fé, ela está assim, pequenininha. Pequenininha. Lembrando que fé é uma coisa de fórum íntimo. De fórum íntimo. Eu tenho fé, você tem fé, cada ser tem. Cada ser existente tem uma fé. Paulo ele fala sobre medida de fé. Um recebeu uma medida de fé maior do que a outra. Cada um recebe uma medida de fé da parte do Senhor. Mas entenda, Jesus ele está falando do grão de mostarda. E esse grão de mostarda é comparado ao reino dos céus. E o grão de mostarda, por sua vez, é comparado à fé. Mas que fé? A fé sobrenatural. A fé sobrenatural. A fé sobrenatural. Fé essa que, quando se une a nossa fé, a fé, ou seja, o Espírito de Deus, quando se une com o nosso espírito, a princípio está assim, pequenininho. Pequenininho. A nossa fé está pequenininha. Mas com o passar do tempo, ele vai crescendo, porque diz aqui, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, ou de todas as árvores, hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Aves dos céus. Existem várias interpretações quanto a essas aves. Alguns acreditam que essas árvores seriam demônios, outros acreditam que seriam anjos. Mas eu não quero falar a respeito do significado das aves. Mas eu quero falar sobre isso aqui. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, ou seja, se torna uma grande árvore. Essa palavra, ela pode ser aplicada da seguinte forma. A fé, a princípio, ela é pequena, mas depois ela vai crescendo, fazendo de mim, fazendo de você, fazendo de nós grandes árvores. Grandes árvores. E o que a árvore ela tem que dar? Ela tem que dar fruto. A árvore ela tem que dar fruto. Então, a fé, ela, a princípio, ela é pequena. E como é que a fé ela cresce? Ela cresce pela palavra. Porque é pela palavra que a fé ela vem. E ao vir, é pela palavra que ela cresce. Ela cresce. O reino de Deus ele cresce. O reino de Deus toma uma proporção de grandeza na nossa vida quando a gente passa o quê? Quando a gente passa a se alimentar dessa palavra. Quando a gente passa ter acesso constante à palavra. Porque é a palavra que faz com que a semente cresça. Jesus ele fala, o reino dos céus é como um grão de mostarda. O reino dos céus é como um grão de mostarda.
A fé é como um grão de mostarda. Se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você vê, ele compara o reino dos céus a um grão de mostarda. E ele compara também a fé ao grão de mostarda. Então daí você já entende, né? Grão de mostarda, aliás, fé e reino dos céus trata-se da mesma coisa. Da mesma coisa. Da mesma coisa. Fé nada mais é do que o espírito do homem. E o teu espírito pode estar convicto de que você já é curado ou de que você não está curado. De que você venceu ou de que você ainda continua e continuará o quê? Como derrotado. Tudo depende da sua fé. Tudo depende da sua fé. Tudo depende do seu espírito. Lembrando que espírito também tem a ver com intenção, tem a ver com motivação, convicção. Espírito, por exemplo, tem gente que fala, né? E aí, pegou o espírito da coisa? Ou seja, pegou a visão, pegou aí o entendimento da coisa? Então, fé é isso. Fé é o espírito do homem. Fé é o espírito também, quando é a fé negativa, né? É o espírito do mal. E fé também é o espírito de Deus. Nesse caso é a fé sobrenatural, é a fé, né, que vem de Deus. E a fé de Deus, quando ela vem, ela se entrelaça com a nossa fé. O Espírito de Deus, quando vem, ele se entrelaça, ele se une com o nosso espírito. Com o nosso espírito. E aí, uma vez que nós estamos unidos, quando o nosso espírito está unido com o Espírito de Deus, não tem barreira, não tem inimigo, não tem doença, não tem nada que possa prevalecer contra nós. A princípio, ela é pequena, a fé. Mas depois ela vai crescendo, crescendo, até se tornar o quê? Gigantesca. É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra, quando é implantada na terra, quando ela é colocada em nós, é a menor de todas as sementes que há na terra. Lembrando que semente, na palavra de Deus, semente na palavra é comparada à palavra. E saiu o semeador a semear. Jesus ele fala, explicando a parábola do semeador, ele fala que a semente é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela entra em nós, a princípio, né, a nossa fé é pequena, mas depois ela vai tomando proporção o quê? De crescimento. De crescimento até se tornar o quê? Grande, gigantesca. Então, você precisa da palavra. É da palavra que você precisa todos os dias. Manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite. É da palavra que você precisa. E eu termino lendo o Salmo de número 1. Eu termino lendo o Salmo de número 1. Salmo de número 1, vamos lá? Salmo de número 1, versículo de número 2. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aí está o segredo para você prosperar. Lembrando que prosperidade não é ter dinheiro ou bens materiais. Não se resume a isso. Prosperidade na Bíblia, prosperidade na palavra, é ter a vida abundante que Jesus Cristo ele nos prometeu. Ele disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Porém ele disse, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Isso significa perfeita saúde, prosperidade material, significa felicidade no casamento, no lar, significa paz interior, né? Paz, alegria, no lugar de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo. Isso significa avivamento, né? Significa fervor espiritual. Então é isso. É da palavra que você precisa se alimentar todos os dias.
todos os dias. A semente é a própria palavra. A semente é o próprio Senhor Jesus. A semente é o próprio Espírito de Deus. A semente é a fé que vem do alto. É a fé que é produzida pelo Espírito de Deus com o nosso espírito. Isso acontece quando nós nos alimentamos da palavra. É por isso que está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se alimente da palavra, medite na palavra dia, medite na palavra noite, e pode ter certeza, a tua fé que está pequena, ela só vai crescer, até o momento do qual ela se tornará uma grande árvore do qual dará frutos em louvor ao Deus vivo. Você receba essa palavra de bom grado e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando, mas antes de terminar, quero pedir aqui a sua doação. Você que quer contribuir com o seu dízimo ou com a sua oferta voluntária, faça a sua doação, faça a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, contribua com aquilo que você vier propor no seu coração ou segundo aquilo que o Espírito de Deus vier propor no seu coração. E após contribuir, após fazer a sua doação, nos envie o print da doação, que nós vamos colocar o seu nome aqui, o seu nome na lista dos semeadores do Deus vivo. Nós estaremos orando pela tua vida profissional e financeira e também, evidente, é fato, por todas as áreas, em nome de Jesus, para que Deus te abençoe em todas as áreas, em nome de Jesus, tá bom? Jesus Cristo, ele disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. Então, Deus, ele vai te honrar, você fazendo a sua doação de maneira voluntária, com alegria, com gratidão, porque a palavra diz que a oferta, no caso da oferta, a oferta ela tem que ser voluntária, tem que ser com alegria, não pode ser por constrangimento e tem que ser segundo aquilo que a pessoa propôs no seu coração, no seu entendimento. Então, faça a sua doação segundo aonde a sua mão alcança, segundo a sua prosperidade e creia que o Senhor irá honrar a sua vida profissional, financeira e não só essas duas áreas, mas também todas as áreas em nome do Senhor. Glória a Deus. O número da chave Pix é 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. E o número do WhatsApp é o mesmo da chave Pix, 21 979 99 3686. Faça a sua doação e depois de fazer a sua doação, tire o print e nos mande o comprovante lá para o WhatsApp. E aí vamos pegar o seu nome e vamos apresentar a sua vida profissional, financeira e todas as demais áreas, manhã, tarde, noite, para que Deus abençoe de maneira poderosa a sua vida, tá bom? Então é isso, vou estar terminando, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te ilumine e te dê a paz. Muita luz, graça e paz. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, com o maior número possível de pessoas, ou no mínimo com 12 pessoas, tá bom? O número 12 é o número do reino de Deus, então compartilhe no mínimo com 12 pessoas, tá bom? E receba do Senhor o galardão, a recompensa de profeta. Muita luz, graça e paz.